Estamos ao vivo em mais um Viagem na Live. Hoje quer morar na Europa? Vem comigo que no caminho eu te explico. Escuta a trilha. Fala, Marlene, boa noite. Vamos fugir desse lugar. Olá, hoje vamos falar sobre quer morar na Europa, como é e tudo. Estamos direto no Facebook também. Tchau, como está? Vamos falar sobre como é morar na Europa. Então essa musiquinha é ideal. Lial, que bonito! O meu amigo vai fazer a live junto comigo. Afinal, o patrono da Itália está aqui. Vamos fugir desse. Vamos ver as pessoas entrando. Quem quiser chamar alguém, dá aquele enviar. Oi, Itália espetacolare. Vamos mandar aqui para as pessoas para ver se elas acordam e vêm. Então vem. Tem muita gente que eu quero convidar aqui. Vou convidar e vou mandar separadamente. Vamos falar hoje sobre como é morar na Europa, na Itália. Fala, Bela! Tudo bem? A Andresa tem muito a contribuir nessa live de hoje, porque ela morou na Itália comigo e tem foto nossa. Não tem sua foto, porque tem os direitos autorais, mas tem foto que tem do nosso período lá. Você vai ver. Eu aprendi a mexer nas fotos, então agora hoje vai ser pró. Fala, Vera! Bem-vinda! Vamos falar como é morar na Europa. Felipe, como vai, amore? Sabe que eu acho que um dia você vai vir morar na Europa? Não é possível que você não venha. Você tem o passaporte português e tem o passaporte italiano. Então, quem sabe, né, fi? Vou diminuir a música aqui pra gente conversar. Que hoje é a música do Gilberto Gil. Vamos fugir. Tá lá? Vocês estão com vontade? Ele vai mesmo. Eu acho que até faculdade... Andresa, não fica com ciúmes, mas eu acho que até faculdade ele vem fazer aqui. Você vem também, né? Vou deixar de fundo aqui Vamos lá. Tem um monte de gente querendo saber como é que é. Eu vou contar umas coisas de como eu cheguei, como é. Os imóveis, tem imóvel caro e barato. É óbvio que se ele vier, você vem. Morando não nas cidades grandes, né? Dá pra comprar sim. Só tem que esperar um pouquinho esse euro desinflar, né? Ele tá bem inflado, né, gente? Não é a realidade. Então vamos... O Gilberto Gil já tá rouco, então deixa ele lá. Vamos começar a falar. Eu vou botar aqui o meu celular. Boa noite a todos e quem vai chegar. Hoje eu não vou botar ninguém, eu aprendi, gente. Eu tô fazendo aula de Instagram e no Facebook a gente tá online também. Então vamos lá. Não é só a conjuntura de que o Brasil vive hoje que nos faz ter vontade de morar em outro lugar, né? Às vezes a gente tem vontade de viver uma experiência nova e não precisa ser na Europa. Fala, Léo! Muito bem-vindo. E morar até numa outra cidade que seja no Brasil, viver uma nova experiência. Teve gente que teve oportunidade na vida, teve gente que nunca teve gente que gostaria de refazer essa experiência e tem gente que precisa disso para viver outras realidades humanas, sociológicas, que não é só quando a gente viaja, quando a gente mora a história é outra, pra gente
abrir a mente, ver como o outro se comporta, porque aquele outro teve uma infância diferente de você, ele assistiu um outro desenho animado, ele teve outros valores, ele teve um outro clima. Isso é muito interessante, né? Principalmente eu que já morei no norte, no sul da Itália, no meio da Itália, o inverno influencia muito o comportamento das pessoas. Eu lembro que quando eu morava em Milão, eu tinha um namorado que ele, durante o outono, ele colhia fungos na floresta com o pai. Isso era uma realidade de infância que eu nunca tinha tido. Então isso transforma. Então morar, você aprende tantas coisas de cultura, né? E eu morei já em Portugal. E eu posso dizer que eu morei um pouco na França, porque eu fiquei bastante, já fui mais de 21 vezes que eu trabalhava lá, então eu ia direto, fora que quando deu eu fiquei períodos de 1 mês, depois de 2 meses. Por que não dizer que eu não morei na Índia? Eu fiquei 2 meses morando. E isso é uma das coisas que acontecem quando a gente se transfere para o lugar, né? Então, eu tenho clientes que tiraram férias 1 mês para morar em Paris. O sonho era morar em Paris e alugou e fez todo um planejamento de viagem para morar, que era diferente do planejamento. Foi com um bebê e morou 1 mês em Paris. 1 mês dá para você ter uma base do que é a cultura do país, mas hoje a gente vai falar de várias coisas técnicas sobre morar na Europa, e é um serviço que eu vou começar a oferecer para quem quiser mudar para a Europa. Devido a toda a minha experiência de mais de 10 anos aqui, não é só simplesmente, vamos começar a fazer cidadania. Isso muita gente faz. Fala, Nani! A gente vai fazer para todo mundo que tem os passaportes europeus e quer viver a experiência de estar aqui. E aí, gente, tem uma série de coisas que eu vou contar, porque tem que tirar os documentos, como é que tira, como é que aluga a casa, que tipo de contrato é, como que eu reconheço o meu diploma, como que eu procuro emprego, como eu me comporto numa entrevista. Todo um apoio para quem quer mudar para a Europa. E muita gente que hoje trabalha no online, né, com mídias sociais ou trabalha do computador e que pode se mudar, está querendo vir para a Europa para poder ter uma melhor qualidade de vida, fazer uma experiência na cultura que mais se adequa ali ao que bate no coração. Tem muitos detalhes, é um serviço que eu vou falar, mas a gente vai contar a experiência. Lia, Nani, Andressa, que moram ou que já moraram, pode botar nos comentários se você tiver dúvidas, porque você tá com ideia de vir, pergunta, eu vou tentar ficar de olho nos comentários, mas vamos lá falar. Eu já aprendi de botar foto e tirar foto, então vocês vão me ver e ver as fotos. Então, assim, a Nani faz parte do meu início, junto com a Andressa aqui. Oi, César! O César faz parte do meu início de Itália, quando eu cheguei, e a gente vai falar como que é morar na Itália, como que é morar na Europa. Então, vamos lá começar? E tem muita coisa para falar hoje e muitas coisas para a gente se acostumar. Eu resolvi sair do Brasil quando eu fui mandada embora de uma grande multinacional, e aí eu resolvi fazer um curso em Milão de globalização da comunicação. Nunca tinha ido para Milão. Tinha vindo 1 vez para a Europa, fiz aqueles tours de 15 dias que você faz 3 países sozinha, que eu não gosto de excursão, né? Sempre um turismo personalizado. Fiz o curso na Universidade Católica de Milão para poder melhorar o meu currículo e voltar para o Brasil e ter maiores chances. Só que aí eu me apaixonei. E eu descobri o meu lugar. Nani e César na mesma live, olha, parabéns. Maravilhoso. Isso é do baú, gente, do baú. É das épocas áureas de Milão, quando eu cheguei em Milão, há mais de 10 anos atrás. E aí, não tinha essa imigração que tinha hoje. Eram
as pessoas iam para a Austrália e para os Estados Unidos, os brasileiros. E eu queria aprender italiano e queria ver o país da minha cultura de descendência, que eram os italianos. E acabei vindo nem sem cidadania, nada. Eu vim estudar num curso de globalização. Me apaixonei pela cidade, pelo país, me encontrei em alma, fiz grandes amigos que estão aqui até hoje, que dá uma saudade imensa daquela Milão que era outra, né? Hoje é uma Milão cosmopolita, mas é uma Milão que vinha de São Paulo, né? Fazia tudo em 20 minutos, não precisava ficar preparando 1h30 antes para sair de casa, porque é papum, é tudo plano, não tem morro, e foi uma grande experiência de vida. E aí eu cheguei no norte da Itália e me apaixonei também. Foi ali que eu conheci o Stefano, que a gente ficou 5 anos juntos, e foi um mundo novo. E a primeira foto, gente, eu morava no norte, tá vendo? Milão é lá no norte. Então o norte da Europa, da Itália, tem muita influência suíça e austríaca, né? E um pouco francesa. É mais frio, que bom que você veio. Então assim, culturalmente é muito diferente de Roma e muito diferente do sul da Itália. E quando você vai decidir a cidade que você quer morar na Europa, você tem que entender a sua personalidade, o que você está buscando para poder ir. E isso é mais um serviço que a gente vai oferecer de consultoria para qual lugar eu devo ir com a minha família. Qual lugar se adequa mais às minhas necessidades, ao meu jeito de ser. Eu nunca poderia morar na Escandinávia. Pode ser que eu pague a língua, mas assim, eu não aguento ficar 6 meses debaixo da neve. Londres, Londres! Não dá para Carolina, porque Carolina é o sol, Carolina é sair. Mas se você curte também se divertir em pé com 1 litro de um líquido amarelo na mão, vá para Londres. Eu adoro me divertir na frente de um prato de comida. E aí são coisas que você tem que analisar, porque você vai morar no país, você quer mudar. O César está aqui nessa live, ele morou na Itália, então ele se divertiu na frente de um prato de comida e hoje ele está se divertindo na Inglaterra, né? Mas aí ele se jogou numa praiazinha para poder não estar tão na chuvinha o dia inteiro, naquele clima frio, um país maravilhoso, mas com um clima que é aquele clima inglês, fora os ingleses, né? Que são todos... Oi, Chandra! São todos muito polites, né? Então a gente tem você está em Bristol, tem praia, já não é tão caro, tá assim numa coisa mais light, né? Então isso vai muito levado a sério. Eu acabei caindo em Milão e foi uma das melhores coisas da minha vida, porque Milão é muito parecido com São Paulo e naquela época era uma São Paulo do tamanho certo, porque ela não era tão grande. Tenho grandes amigos em Milão. Essa é uma das primeiras fotos minha quando eu cheguei em Milão. Essa foto eu me olho para poder voltar a esse corpinho, tá, gente? Mas passaram-se muitos anos, né? E assim, só os óculos mudaram, o resto tá tudo igual. Então, o que acontece? No Parque Sempione, aí eu fui, menina, fazer esse curso e comecei a descobrir não só a língua, Rodrigo, boa noite. Não só descobrir a língua, mas o país, a comida, a cultura milanesa, que é totalmente diferente da cultura romana. E a gente foi indo, e essa é a igreja do Duomo de Milão, que é a igreja que eu mais amo na minha vida, mais do que o Vaticano, porque é gótica e é maravilhoso. Estão me ouvindo bem? A Marlene falou que não está me ouvindo. Aqui, vamos ver. Se não tiver, me avisem, tá? Porque aqui deu um pauzinho aqui. Peraí. Bom, Milão é lindo, lindo, lindo. Mas eu vou aí visitar a dona Tiandra, que mora na Alemanha. Tiandra, manda aí pra cidade onde você mora, que eu não tô lembrada. A Tiandra saiu de São Paulo, da Bahia. Depois ela morou em São Paulo e depois ela foi lá pra Alemanha, se apaixonou, casou e tá morando na Alemanha. Super país, difícil por causa da língua, mas com uma estrutura maravilhoso, né? Então assim, a Alemanha é grande experiência. Muita gente vai pra Alemanha para trabalhar,
Porque paga-se bem, eu vou mesmo te visitar em breve, abrindo essa coisa desse Covid, desse avião, eu vou para Hamburgo, que eu já fui ali pertinho, mas assim, a gente tem grandes vantagens, mas a Alemanha não é para todo mundo. Como a Itália também não é para todo mundo. Se você tem uma parte burocrática, que é isso que eu vou explicar hoje, que aqui é muito burocrático, não é nada tecnológico como São Paulo, assim, sabe? É tudo muito, parece que você tá nos anos 80. Aí, Nani, a gente tem que se acostumar. Vai melhor ir uma Alemanha, que tudo funciona, que, né, tudo na regra, mas também tudo no horário. Então você tem que se adequar a isso. Uma das coisas que eu vim fazer aqui na Itália, depois que eu fiz o curso, eu voltei para o Brasil, fiquei 1 ano no Brasil e eu não me acostumei de novo em São Paulo e queria voltar para a Itália, e me achei na Itália. Aí o que acontece? Fui lá no consulado, preparei todos os meus documentos, que essa é uma grande história da minha cidadania, que um dia eu conto numa live. Minha família é de Campo Baixo, da cidade de Spinete, uma cidadezinha de 1000 habitantes, do meu bisavô, Francesco Durante. Fiz a cidadania sozinha e de entrada em 8 meses fiz. Por quê? Porque no consulado de São Paulo, do Brasil, levava mais de 5 anos para fazer uma cidadania. E se você fixasse a residência aqui na Itália, você faria em muito menos tempo e conseguiria o passaporte. Então, o que acontece? Em vez de contratar pessoas, eu resolvi aprender para poder auxiliar o próximo. E aí, a gente fez toda uma busca das papeladas, dos documentos, tradução juramentada, é muito detalhe. E fez a cidadania e acabou fazendo do meu irmão e da minha irmã. O curioso é que a gente pegou a cidadania pelo lado da minha avó paterna e do meu pai, só que a minha avó acabou não pegando o passaporte. Meu pai até hoje tem 3 filhos italianos e não tem o passaporte. Mas ele tem o reconhecimento. Então é só ele um dia pedir no consulado e ele vai ter esse reconhecimento de cidadania. O que acontece hoje que eu vou contar, muito, muito interessante para vocês. Não sei se vocês sabem. Hoje em dia, você pode vir para a Itália fazer a sua cidadania, fica aqui uns meses, fixa a residência e depois consegue o direito reconhecido, porque quem é descendente de italiano já é italiano, só tem que ter o direito reconhecido, ok? Isso funciona para todos os tipos de cidadania. Quando você tem o direito reconhecido, você pode residir no país, pode tirar todos os documentos, você é cidadão. E aí o seu passaporte, como é comunidade europeia, ele vale para todos os países. Então, se eu quiser ir morar junto com a Tiandra lá em Hamburgo, eu posso. Por quê? Porque eu tenho passaporte europeu e a Alemanha faz parte da Europa. Hoje não pode mais morar na Inglaterra, porque a Inglaterra saiu da comunidade europeia. Mas a grande novidade que eu quero explicar para vocês é que existe agora uma coisa que se chama cidadania judicial. E é isso que eu vou ajudar vocês a fazerem, quem tiver interessado. Você não precisa vir morar na Europa, nem na Itália, ok? Você não precisa vir morar na Itália se você tem descendência, toda a documentação que a gente dá um jeito de estruturar. Você, através do Tribunal de Roma e de um advogado que eu tenho parceiro, que não vou falar o nome, você consegue fazer uma cidadania judicial. É a nova coqueluche do momento. Por quê? Porque você não precisa transferir para cá. O negócio de mudar para a Itália e fazer a cidadania aqui é que você vive a experiência de morar na Itália por uns meses, pelo menos. E isso é sensacional, gente, porque viver alguns meses aqui é muito, muito importante para você entender a cultura. Oi, Denis! Então, o que acontece? Se você tem direito à cidadania e não fez ainda, e não pode sair do seu trabalho, não pode passar de 4 a 5 meses na Itália para tirar essa cidadania, dá para fazer a cidadania judicial. E aí você fica no Brasil, se arruma toda a papelada, entra com um processo judicial no Tribunal de Roma, mas aí tem que ser um advogado credenciado em Roma, não pode ser um advogado que você pega
na Sicília, tá? Tem que ser um advogado que atua no Tribunal de Roma. E aí tem todo um processo que a gente vai fazer. E eu vou ajudar quem quiser fazer cidadania judicial ou cidadania física, né? Vindo aqui e fazendo a cidadania aqui. A Andressa conseguiu, ela tá falando assim, ó, vivendo na Itália, ela conseguiu em 4 meses. E em São Paulo tava dando um ano e meio. Por que ela conseguiu em 4 meses? Eu consegui em 8. A minha irmã também conseguiu em 4. Porque quem chega na Itália e registra-se em cidades grandes como Roma, Milão, na época eu fiz em Milão, né? Você faz judicial, a gente conversa. Se você não puder, mas é que você tem cara de que quer vir. Mas se você fizer a sua cidadania numa cidadezinha menor, o tempo da cidadania é muito mais rápido. Então sai em 4 meses. Eu lembro que a Andressa morava... Andressa, manda a cidade que você morou para fazer a cidadania. Porque a família dela é de um lugar, mas ela pegou e fez a cidadania numa cidade menor. E aí foi super, super válido. Demorou muito menos tempo. E aí ela já, com o passaporte e o direito de ser italiana reconhecido, ela pegou e... Deixa eu me colocar. Ela pegou e tirou todos os documentos muito mais rápido. Quando você está na Itália, esperando o processo de cidadania acontecer, né? Você tem um permesso di soggiorno in attesa la cittadinanza. Que é isso? Oi, amore. Acontece que você pode ter os direitos, porque você está esperando o seu direito de ser italiano reconhecido. Então você não está ilegal. Você não tem aquela coisa de esperar 3 meses, depois está ilegal. Não, você tem um permesso, é Capo aqui nasceu a família da Andressa. Só que ela fez na Lombardia, numa cidadezinha menor. Então o que acontece? Isso é muito importante. Os jogadores de futebol, gente, eles fazem nas cidades pequenas. Por quê? Porque aí passa rápido, é muito rápido, né? Para poder fazer o processo, porque não tem tantos processos. Muita gente tava vindo para Calábria, tem gente que tá indo para lugares na Basilicata, que são regiões com menor densidade populacional. E isso é 8 quilômetros de Milão que ela ficou, a Andressa tá falando aqui, né? Que é pertinho também, era bem pertinho, tanto que a gente ia nos shows tudo junto, né? A gente ia nos grandes festivais tudo junto. Mas isso é muito importante. Mas assim, quem não pode viver essa experiência, que eu aconselho fazer a cidadania na Itália, dá pra fazer a judicial. E aí, pra que serve a cidadania, gente, hoje em dia? Se você tem filho, você nunca sabe o dia de amanhã se seu filho vai querer estudar aqui, não fazer um curso, uma faculdade, se ele vai ter uma oportunidade de trabalho mais pra frente. E aí ele não tem burocracia de documento, não tem burocracia de nada. Ele vai poder estar aqui livremente, sem fazer a burocracia de visto, já tá pronto. Então, assim, a liberdade de você ter o documento é muito melhor, né? E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu nunca penso em guerra, mas assim, a gente teve uma história de um Covid, né? E quem tivesse residência aqui na Itália e quisesse sair do Brasil para poder ficar na Itália um pouco, enquanto passasse o surto aí no Brasil. E vice-versa, poderia fazer o contrário. Se o surto estivesse aqui, eu podia ir para o Brasil. Eu tenho dupla cidadania. Aí tem a facilidade nas imigrações dos Estados Unidos, que você não tem que ter visto, você tem que só preencher um visto daquele que faz online. Então, assim, é muito interessante. Tem que ver que quem, por Portugal, também dá para fazer. O de italiano você tem que achar o ato de nascita, né? A certidão de nascimento. Em geral, acha até do bisavô. Mas assim, em Portugal parece que é até o vô. Então a gente vai ter que ver isso, mas assim, estruturando um planejamento, dá para fazer com calma e muito bem feito. Porque assim, é muita burocracia e aí tem que ter uma linha a seguir, ok? Eu vou falar um pouco mais disso, mas eu vou seguindo adiante com a história, porque eu quero contar para vocês como é morar na Itália. Aqui tá um slide da apresentação da MIPIAT que fala da cidadania italiana. Então, o que a gente faz? Apoio na busca de certidões, cidadania judicial que eu expliquei,
cidadania diretamente aqui na Itália, transcrição da sentença, ou seja, você foi reconhecido, você tem que transcrever a sentença. Isso aí tem que fazer, entendeu? E a gente vai fazer esse tipo de trabalho. Mas se você quiser morar na Itália ou na Europa, depois que você tem a cidadania, você tem que fazer todos os documentos. E aí que é a burocracia, gente. Pensa num país burocrata. É a Itália. Você tem que tirar a carteirinha do médico, que é a tessera sanitária. Você tem que tirar a carteira de identidade. Você tem que tirar o título de eleitor. Você vai ter que alugar uma casa. Existem vários tipos de contrato de aluguel. Para você comprar uma casa, também tem uma série de coisas que tem que ser dito. Ah lá, a Giovana tá falando que a avó dela é viva e recebe benefícios do consulado italiano. Ô Jô, você para essas crianças podia fazer cidadania, porque você nunca sabe o dia da manhã se os seus 2 filhos podem vir estudar aqui um dia na Europa. E isso é factível, tem bolsa de estudo, é muito, muito legal. Então assim, todos esses documentos, gente, dá um trabalho danado tirar. E eu vivo na pele a emoção disso, porque até a história por exemplo, agora com o Covid, que o turismo tá parado, a Europa tem financiamentos para ajudar quem está aqui e não está trabalhando como antes. Tem as coisas de... tá dando tela da burocracia, gente, a burocracia. E eu hoje, eu tô com a minha carteira de motorista, que tem um acordo Brasil-Itália, que vence em 2023, eu vou converter a minha carteira de motorista para a carteira de motorista italiana, ok? Eu fui hoje na Motorizzazione, vocês não têm noção. E eu falei assim, eu não vou pagar de despachante, porque eu vou aprender a fazer tudo, porque eu vou ajudar as pessoas que querem fazer isso. É uma burocracia incrível. E se você não fala italiano, dançou. E os italianos, gente, vou contar uma coisa que quem tá aqui na live vai me contar. Quem já foi no consulado italiano em São Paulo, ou quem já veio pra Itália e viveu isso, é assim. Você chega pro italiano e fala o seguinte, eu vim aqui converter a minha patente, ou então vem aqui tirar minha carteira de identidade. Aí ele fala assim, não, você tem que voltar, gritando, né? Ou então falando rapidinho, porque ele tem uma fila pra atender. Aí ele fala, você tem que voltar aqui que você não trouxe os documentos, esse. Oi, Ana. Aí, o que acontece? Você prepara toda a papelada, umas pastas desse tamanho de xerox, que é os reis do papel, é aqui na Itália. Nunca vi quando usa papel. Você prepara a pasta inteira e chega lá, a senhorinha fala, você não vai ter que voltar outra vez porque você esqueceu esse documento. Gente, eles nunca falam todos os documentos que você tem que trazer. E aí você volta no lugar, no escritório público, umas 2, 3, 4 vezes. Aí eu já tô calejada, porque eu faço isso há 10 anos pra mim. E eu falei assim, eu preciso ajudar as pessoas. Eu chego lá, a tiazinha quer me despachar do escritório público, né? Aí eu já vi na internet tudo que eu tenho que trazer, já levo, aí ela vai falar assim, mas você esqueceu isso. Eu falo, não, tá aqui, senhora. E aí, quando ela quer me despachar e não me fala um último tal do documento inimaginável que eles inventam na última hora para te despachar da fila, eu vou lá e pergunto todos, mas isso, que nem hoje. Eu fui lá fazer a conversão da patente. O senhorzinho lá, que já tava estressado com o cara da frente, comigo ele não tava estressado, porque eu dei um sorriso e falei, buongiorno. Aí eu falei, eu confio muito no senhor, eu preciso fazer a conversão, né? Aí já, você tem que saber lidar com o italiano. E aí, gente, quem chega aqui, brasileiro que chega aqui sem falar, não dá. Eu tenho que falar dialeto até. Aí vai, por isso você tem que ter uma pessoa que te ajude. Eu cheguei lá, ele, não, faz... Aí ele gostou que eu falei que eu confiava nele. Ele pegou, me tratou super bem, falou lá o papel, tudo no papel. Tinha que ter pego esses negócios pra vocês verem. Me deu o papel, o e-mail da pessoa que eu tinha que mandar, tudo. Aí ele falou, eu falei, mas e aí? Depois que eu fizer tudo isso, mandar o e-mail pro cara, ele falou, você vai receber um nulla osta e aí você pode vir retirar sua carteira convertida. Eu falei, mas senhor, eu sou residente na Itália há mais de 10 anos. Eu não tenho que fazer o exame prático e o teórico antes de vocês liberarem minha carteira? Porque isso eu já tinha lido em 1000 arquivos. Ele, não lo so. Essa é a Itália.
Aí tinha um despachante atrás de mim que falou para ele, sim, ela tem que fazer o exame teórico e prático. O que ela não vai fazer é a aula de direção, que custa 250 euros. Então, essas pegadinhas do Faustão, da Itália, gente, ou você fala italiano, ou você pega alguém para fazer isso para você. Porque não dá. A portuguesa também não é... Os portugueses, a coisa que é boa deles é que eles são muito educadinhos. Então você chega lá, eles são super educados. Mas eles também são um pouquinho burocratas. E o povo quer tudo no Xerox e tudo impresso. Adoro o Covid. Só uma coisa que eu gosto do Covid, gente, é que agora você tem que mandar tudo por e-mail, num e-mail que chama PEC. É o não sei o que, arroba, né? PEC, que é um negócio mais formal. E aí você não precisa ir no escritório, porque eles estão evitando que você vá no escritório público. E vários atestados você consegue pegar online agora, porque o Covid que você não precisa ir lá na tal da prefeitura. Dos deuses, essa parte de melhoramento. E o presidente da Itália agora quer digitalizar a administração pública, porque não tá dando. Mas vamos falar como é que é morar na Itália? Ah, tem outra coisa que eu vou contar depois, que é assim, quem quer estudar na Itália tem a história de reconhecer diploma, que a gente pode ajudar, como mandar currículo, como fazer uma entrevista, como procurar emprego, que é diferente. Agora que eles começaram a usar LinkedIn. Então, assim, muda um pouco o cenário, né? Então, assim, é diferente. Mas aí, depois que eu consegui minha cidadania, que eu tirei todos esses documentos, eu falei assim, agora eu dou conta de segurar essa Itália na mão. E aí, foram 10 anos, mais de 10 anos que eu tô aqui. E eu amo, vivo mega bem. Acabei indo e voltando várias vezes, nunca morei direto 10 anos, porque como vocês sabem, eu tenho uma agência de turismo, então eu vou e volto, só que para os meus clientes eu estar aqui é bom porque eu vejo todas as novidades, o que está acontecendo, não só na Itália, mas na Europa inteira. É mais fácil para ir para Israel, para a Índia, para todos os lugares, Tailândia que eu vou. Então, assim, isso muito me ajuda. E eu acabei caindo no início em Milão. E Milão é uma cidade que está no meu coração, porque eu passei ali quase 7 anos. E foi ali que a minha base do italiano se formou. Como que eu aprendi italiano? Eu estudei em escolas do Brasil. E eu queria, gente, eu não queria ser aquela estrangeira italo-brasiliana que trabalhava em bar, que trabalhava de qualquer coisa. Eu queria fazer a minha carreira de marketing na época, numa empresa na Itália, minha carreira na Europa. E aí, para fazer isso, o meu diploma não precisa ser reconhecido, eu sou publicitária, não precisa. Mas eu tenho que falar e escrever fluentemente. Então, assim, o estudo da língua é essencial. Porque, gente, você tem que se expressar, você tem que... Já é difícil culturalmente, porque eles pensam diferente. Então, se você não fala, não escreve, você perde muita coisa. Eu acho que se um dia eu fosse para o Japão, por mais difícil que fosse, eu aprenderia japonês. Porque a impotência de você não conseguir se expressar e se comunicar, isso é o que me levou a estudar francês, que eu estou estudando agora. Cara, eu chego na França, eu entendo tudo, eu amo, mas eu não consigo falar, fazer amigos. Então, quer saber? Eu vou fazer um curso de francês, porque vai me ajudar. Não só para ir para a França, mas para ir para o Canadá, para ir para todos os lugares ali da Martinica, e assim, para o Vietnã, para o Marrocos. Então, assim, fale a língua. Ah, mas para quando eu vou morar em Portugal, eu não preciso. Você precisa. Vocês não têm noção. O que é Portugal? Ali é um mundo à parte. Um mundo à parte. E a gente vai falar de Portugal daqui a pouco nessa live, quando eu morei lá. Todo mundo acha que é parecido com o Brasil. Agora estava ficando parecido com o Brasil, porque os brasileiros estavam invadindo, né? Só que voltou metade, né, para o Brasil devido ao Covid e ao desemprego. Mas assim, o que acontece? Não é igual ao Brasil. E a cultura portuguesa não é a cultura da galera que imigrou para o Brasil todos os tempos. Eles são diferentes. Então, assim, somos irmãos, mas
pensamos diferente. Então isso é muito, muito complicado. Mas eu consegui, amigos. Nesse período de Milão, eu trabalhei em agência de publicidade. Eu trabalhei só um emprego que foi de recepcionista. E uma das histórias que eu posso contar, eu era recepcionista porque eu falava inglês. Naquela época eu cheguei, os italianos há 10 anos atrás não falavam inglês. Então eu tinha o benefício de ter falar inglês e italiano, e a Oracle me contratou para ser recepcionista deles, ali numa região que depois eu acabei até morando. Então eu recebi as pessoas, foi um ano, porque eu não queria trabalhar em bar e nada disso, fui ser recepcionista e pagava minhas viagens nas férias, né? Foi aí que eu fui pra Turquia, foi aí que eu fui pra Grécia, etc e tal. E aí, o que acontece? Tô vendo aqui, ó. O César fez a Universidade de Siena para aprender italiano, né? Então, assim, cada um... Gente, vim pra Itália na loucura sem falar? Não, pelo menos um cursinho... Que italiano, sim, não é difícil, mas você tem que falar. Mesma coisa, vou pra Espanha sem falar nada? Não, tem que falar. Eu tenho pessoas que moram na Espanha, tem que falar espanhol, tá? Aí eu lembro que eu era recepcionista um ano. Mas bom, depois eu mandei currículo, entrei numa agência, e essa agência tinha um cliente que eu trabalhei com Microsoft, e aí tava super bem na agência, só que a agência de publicidade não era minha, né? Apesar de eu ser publicitária, eu não gostava. E aí eu mandei e fui contratada por uma multinacional de software chamada Novell. E essa Novell era na mesma praça que era a Oracle. Todo mundo ali trabalhava com software. Um dia o meu chefe falou assim, nós temos uma reunião na Oracle. Isso aconteceu 1 ano e meio depois. Então eu saí 1 ano e meio antes de recepcionista e 1 ano e meio depois eu entrei pela porta da Oracle como gerente de marketing da Novell. E isso é a vitória de quem quer se instalar no continente europeu, falando, lutando, trabalhando arduamente, como todos os brasileiros trabalham, porque a gente tem garra. E eu consegui de recepcionista para gerente de marketing, e foram 3 anos e meio desse emprego na Novell, que eu aprendi muito, mas principalmente, como era uma empresa multinacional e tinha escritórios na Europa inteira, eu conheci gente da Finlândia, eu conheci gente da Alemanha, muitos. Eu viajei... Gente, teve um dia que eu paguei... Uma época que eu paguei o aluguel pra nada. Porque eu fiquei 21 dias viajando fora, pra lá e pra cá. Ia pra Nuremberg, ia pra não sei aonde. Foi nessa época que a Andressa me conheceu na Novell. E eu não ia em aniversário de amigo nenhum. Porque quando eu via, eu tava em Londres, eu tava isso. Mas o que eu conheci de pessoas... E aí foi maravilhoso de morar na Europa, que é aquela coisa que eu falei no início. Quando você conhece o outro, a infância do outro, e percebe que aquela experiência dele pode ser adicionada à sua como ser humano e te faz um ser humano mais integral. Então isso não tem pra ninguém. Você fala assim, mas eu moro em Madrid e só convivo com brasileiro. Claro que você tem que conviver com brasileiro, mas você tem que conviver com a cultura do país que você está, você tem que interagir com eles, assim. Eu sou muito contra brasileiro que só fica com brasileiro. Brasileiro que vem morar na Europa e só fala português. Gente, e que reclama no país. Se você reclama, volta pro Brasil. O que você tá fazendo aqui? Se você compara o tempo inteiro, o que você tá fazendo aqui? Vai pro Brasil, vai ser feliz lá no Brasil. Eu sou muito feliz na Itália, com as minhas mussarela de búfala, com os meus museus e com o meu cinema italiano. Falando isso, indico o grande filme da Sofia Loren, que a Laura Pausini ganhou o Golden Globe, no Netflix. Gente, um filme italiano chama Io davanti a te. Gente, uma arte, uma fotografia, um filme europeu, mas é para quem curte. E quem vive a cultura, são 10 anos absorvendo a cultura europeia. E isso faz com que você cresça. Você lê nos livros, você vivencia a história, você vivencia a gastronomia, você vivencia a arte. E é muito mais do que 15 dias de viagem. Você morar no lugar.
você sentir. Não adianta, eu morei em Roma várias vezes. Sabe, você passar para encontrar sua amiga aqui no sábado à tarde, tomar um café e você passar pelas ruínas ali do Fórum Romano. E aí, não é só você passar nas ruínas do Fórum Romano como você passa aí na Avenida Paulista. Você passar e entender os imperadores que criaram aquilo, ver o mercado de Trajano, que foi o primeiro shopping center do mundo. E aquela ruína tá ali. O que o cara fez? Ele tinha gente que vendia linguiça, salsicha, queijo, tudo no meio da calçada. Ele falou, vamos organizar num lugar só que chama Mercado de Trajano, em Roma. Então você viver o lugar é você viver a história. Quando eu morei em Lisboa, eu queria entender por que o brasileiro é desse jeito. E aí você vai entender os reis, a colonização. Você mergulha dentro de você mesmo, da sua raiz, através dos lugares que você não tá lendo no livro, você tá vivendo. E grandes histórias que eu, Andressa, Nani, César, a gente viveu em Milão, de ir pra balada e o carro passa na frente do castelo. Gente, no Brasil não tem castelo, a gente passava na frente do castelo, a gente ia fazer piquenique no castelo. E castelo era no desenho do Pica-Pau lá, tipo, que tinha a ponte elevadiça lá com os alligators. E a gente morava na cidade com um castelo. Então, assim, isso era muito, muito legal. As paisagens são maravilhosas, mas eu vou falar disso. Eu quero falar agora de transporte. Oi, Dani Andretto. Vamos falar de transporte. Transporte na Europa é muito mais fácil. Aqui eu tô de bicicleta, não estou na Itália, Andressa vai reconhecer essa foto. Estou em Barcelona. Começou na França a história das bicicletas. Mas, gente, ir e vir na Europa, tirando essa época do Covid, que agora não vai, ninguém vai, nem vem. Apesar que, mais ou menos, tá bem melhor aqui, viu? O que acontece? Gente, você pega um trem pra tudo que é lugar. Você pega o metrô, ele não demora tanto. Você pode pegar um super carro. E tem um negócio dos carros, por isso que eu vou converter minha carta. E aí eu vou pegar e vou poder chegar em Milão e tem aquele aplicativo que eu baixo, vejo qual o carrinho está à disposição na redondeza, boto o celular com o QR Code, abro a porta, pego a chave no porta-luva e dirijo. E aí pago por minuto, por quilômetro. São os carros ecológicos. Então, assim, transporte na Europa não tem pra ninguém, é mais fácil. Brasil, gente, não vou falar que o Brasil é ruim, mas o Brasil é muito grande, né? O Brasil é um continente. E aí a gente tem uma densidade populacional desequilibrada. São Paulo tem muita gente, Piraporinha tem, né? Então a gente tem que ver isso. São continentes diversos, não criticando o Brasil, mas é que o Brasil deveria ter uma malha ferroviária funcionando até hoje, né? Hoje, demorou, né? Mas, mesmo assim, a gente tem mais facilidades aqui. Óbvio, somos o velho mundo, a gente foi descoberto em 1500, eles não, né? Então, há muitos anos, Mas, assim, transporte é muito legal. E aí, teve uma época, que foi bem no começo, que as companhias de voos low cost, Ryanair, EasyJet, Vueling, começaram a voar e para você ir para Paris era 30 euros. Aí você fala, como assim? E aí você vai para Paris, porque 30 euros você tem. E aí você vai ficar na casa de um amigo, aí você vai ficar no hostel, você vai ficar num hotel e você vai gastar para ir e vir muito menos. E aí você vai chegar em Paris, você não vai ter que pagar um táxi. Você pode ir de trem até o centro, vai de metrô. Então é muito mais fácil, né? E isso é um dos grandes trunfos da Itália, da Europa e daí morar na Itália. Outra coisa maravilhosa que você aprende, Andressa, vê se você lembra dessa, é comer diferente. Agora com a globalização tá um pouco menos, mas quando eu cheguei aqui, olha lá, quanto o César pagou? O César tá contando isso, 50 centavos para voltar de Londres na época com a Ryanair, gente. De euros, essas babas meio que acabaram, mas apesar que você acha voo mais em conta do que no Brasil, assim, tem muito voo, principalmente na época do pré-Covid, tinha muito voo. Quando eu vim pra Itália, eu não sabia o que era risoto, o arroz arbóreo não tinha chegado, mais de 10 anos atrás, né, gente? Não tinha chego. O pesto, macarrão com pesto, esse daqui é em Barcelona, patatas bravas, né? Então essas coisas que você
poder ir na Europa inteira experimentar novos paladares. Isso é muito mais legal. Só que assim, você vai vivendo, vai entendendo a cultura. Na Itália, aí vai, o país da comida, né? Então a gente tá aqui no país da comida. Cada cidade tem uma cultura gastronômica. Mesmo na região que eu amo, que é Emília-Romanha, que eles fazem as massas recheadas. Eles são especializados em lasanha, mortadela, presunto de Parma, parmesão e massas recheadas. O que são massas recheadas? Ravioli, capelletti, tortelloni. Só que se for para Modena, o recheio do capelletti, do tortellini, é um. Se você for para Bolonha, o recheio do tortellini é um outro. O mesmo tortellini. Por quê? Porque é cultura. Se você... A questão dos vinhos. Então, se você for para Sicília, você não vai beber um vinho corposo, tinto. Você vai beber um vinho branco. Se você for para Turim, você vai beber um Barolo. E aí você vai combinar com aquele tipo de alimento. E isso é cultura. Muito cultura. Então, assim, morar na Europa é cultura enogastronômica. Óbvio que aí vocês me conhecem, quem tá aqui sabe, quem não tá, sabe, vai saber aos poucos dos vídeos. Eu sou especializada em viagens enogastronômicas, porque faz parte de mim experimentar, curtir. A gente estava aí em Barcelona, essa foto é em Barcelona, com um peixe super fresco, né, batatas bravas, mas assim, você vai na França, aí começa a ser, você começa a ter coisas, né, porque eu chego na França, eu tenho que comer baguete tradicional, chamada baguete traditionnel, que é uma mais rústica, com uma manteiga doce, que é uma manteiga sem sal, levemente adocicada. Aquilo lá é dos deuses. E o pão chocolate, que é um croissant de chocolate. Isso é França pra mim. E os queijos? Chego na Espanha, eu tenho que comer pantomato com café com leite de café da manhã. E aí você vai vendo. Eu chego na Grécia, eu tenho que comer salada grega com feta. Eu chego na Alemanha, agora eu não faço mais isso que eu sou vegetariana, mas tinha que comer as tal das salsichas. Agora eu como as batatas, que as batatas na Alemanha não tem pra ninguém. Então assim, o que você come aí, César, na Inglaterra, de bom? Tem uns hambúrgueres bons, a baked potato é inglesa, né? Os bolos na Inglaterra são tops, apesar que os doces melhores do mundo são na França. E aí se você pega aquele voo baratinho, ou vai passar o tal do feriado, fish and chips na Inglaterra, é? O peixe com batata chips, super clássico, gente. Então assim, a gente tem muitas coisas, muitas variedades. E assim, morar na Europa é entender de gastronomias. Só que, gente, quando você tá aqui, dá uma mega de uma vontade de comida brasileira, não renegando nunca o Brasil. E assim, e as coxinhas, que eu sinto uma falta. Aí, a graça de Deus é ter um monte de brasileiro agora, porque 10 anos atrás não tinha. E aí existia um tráfico de comida. Farofa, preparados polvilhos para fazer pão de queijo, não tinha. Aí começou a imigração, os filipinos começavam a vender. Eu e a Nani, em Milão, eu com as coxinhas. Sim, eu com as coxinhas. E faz tempo que eu não como. Só que eu descobri já uma brasileira que tem. Vai, Vera, beijo. Volta depois. Aí, gente, agora eu consigo comer quase tudo. Tem umas, você consegue achar. Portugal, a Lia, não, você chega na casa da Lia e a Lia faz por encomenda. A Lia faz muqueca. Outro dia eu achei azeite de dendê. Tá aqui na minha cozinha pra fazer, pelo menos. Acarajé pedi muito, mas em Lisboa tem acarajé, 5 euros, né? Muqueca, feijoada. As carnes você não acha, em Portugal você acha. Portugal você acha tudo. Portugal existem mercados, lojas só de produtos brasileiros e tem tudo. Toddy, Nesquik de morango, bolacha traquinas, paçoquinha, tudo que você sente falta do Brasil tem. Só que assim, morar na Europa é sentir falta da sua comida, porque você cresceu assim, não tem como, né?
Lá tem até cerveja Brahma em Portugal. Aqui na Itália não. Quando você acha, você... E chuchu? Chuchu você não acha. Chuchu eu lembro que eu morava, fazia uns 3 anos na Europa, cara, chuchu eu achei em Londres. Falei assim, não acredito, chuchu. E aí, né, a gente pega tem, César, aí 2 lojas de comida brasileira, mas assim, Londres tem tudo, gente, Inglaterra tem tudo. Na época da Itália, 10 anos atrás, em Milão, não tinha. Então você acha, vai comer as pizzas, vai comer as outras coisas, né? Vamos lá, falando de outras coisas. Arte. Eu fiz publicidade, eu estudei história da arte, quando eu fiz o SPM na propaganda e marketing, né? Só que uma coisa é você entender lá com a professora de história da arte sobre Rembrandt, sobre Monet, etc. Outra coisa é você ir no lugar. E eu, que gostava de história da arte, mas eu não tinha uma noção. A hora que eu visito cada museu na Europa, vejo em Madrid o Thyssen, vejo mesmo o Museu do Vaticano. E isso é, tipo, eu morava em Roma, coisas de Roma. Quem é residente em Roma, um domingo por mês, todos os museus são gratuitos. Gente, era o domingo que você ia em tudo que é museu. Mas você já foi no Vaticano, ou você já foi no Museu Farnese. Você vai de novo, porque você vai ver o quadro em detalhe. Essa foto eu estava em Sevilha. E você entender a história dos mouros, o que influenciou a cultura espanhola. Tudo isso é quem mora. Quando você viaja, você entra em contato. Mas você entra em contato com determinadas coisas específicas, né? Então, assim, a arte é muito, muito importante. Então, aqui a gente tem uma outra foto de Barcelona, de Gaudí, que eu aprendi que existia Gaudí quando eu morei. E Gaudí era um arquiteto que fez a Sagrada Família e que fez vários outros prédios em Barcelona. E ele se inspirava na natureza. Tem a Casa Batlló, que tem uma lavanderia que parece a espinha dorsal de uma baleia, né? Na Inglaterra, o César está falando a verdade, tem muitos museus gratuitos, assim, e é muito válido. Na Alemanha eles estimulam a arte, na Itália, na França. Então, assim, isso no Brasil devia ser mais estimulado, porque, assim, a arte transforma e regenera. Então, assim, a gente tem isso de acesso. E eu tenho mais acesso à cultura aqui do que quando eu estava aí. Apesar de que o Brasil, ele tem umas coisas muito válidas que são as peças de teatro, que aqui, óbvio, tem. Só que eu acho que no Brasil a qualidade dos atores são muito legais. Assim, os atores são muito show de bola. E a gente tem os shows, né? Aqui na Europa é legal porque você vê os shows internacionais sem pagar preços absurdos, né? Porque quando vai U2, Madonna, sei lá, qualquer outro grupo top, você paga muito caro para ir no Brasil, né, num show. Aqui não, você paga um valor que não vai afetar tanto o seu orçamento. E isso é uma das coisas assim dos shows internacionais, dos grandes shows. Só que o Brasil tem uma coisa boa de ter o show da banda, né, o barzinho com música ao vivo. Aqui também tem, mas só que no Brasil tem mais, porque a coisa artística no Brasil vale muito a pena. Vamos lá. Eu, morando aqui, me deparo com a primavera, que é a estação, né? E aí, gente, você vê que as estações são muito mais demarcadas. Coisa que no Brasil só tem 2 estações, né? Tem o verão, a primavera e 2 dias de inverno e um pouquinho de outono. Aqui não, a gente vê, tipo, a árvore pelada e, de repente, a árvore florindo. Você vê as flores desabrochando. É incrível. E é na data mais ou menos certa, assim, sabe? Vai começar a primavera, pum. E aí você vê essa história da primavera. E a primavera faz com que as pessoas se abram, saiam, sorriam. E isso é incrível de ver como é o comportamento das pessoas que moram na Europa na primavera. A primavera é algo muito transformador. Só que quando você tem uma primavera, você tem que entender que cada estação conta. E uma das coisas que todo mundo quer fazer na vida, mas que hoje em dia eu já cansei e não quero, é viver isso aqui, ó.
O inverno. O inverno. Ah, mas você tá na neve, que legal. Legal, meia hora, né? Meia hora. Foi lá, almoçou no refúgio, voltou. Assim, e o frio? O frio que é um dos pontos, pra mim, negativo. Tem gente que ama frio. Tem uma amiga minha, a Nani, adora o frio. Não gosta do calor. Mas, gente, você parece uma astronauta. Aí, o frio é de outubro a abril. Então, assim, no Brasil, a gente tá acostumado a botar essas blusas assim, ó. 3 dias, 4 dias, né? 20 dias. De frio mesmo. Aqui não, gente. São meses. Meses. Assim, até pra você acabar o banho e passar creme, você fala, não vou passar. Não vou. Porque, mas a casa tem aquecimento. Mas você fala, não vou passar. Porque eu tô com frio. E aí, assim, o frio faz você comer mais, o frio te deixa mais introspectivo, mas o frio faz parte, é o frio em Milão. E Milão, janeiro, gente, é surreal. Baixa uma névoa branca, é 11 da manhã, tá tudo branco, parece que tá no céu. Lembra da névoa? Gente, e quando chove e faz frio? A umidade. Então, assim, não é tão legal o inverno, mas sim, tem que saber lidar com o inverno. Hoje eu sei lidar. Eu sei lidar. Fala! Eu sei lidar com ele de. Ok, teoricamente hoje eu tô de amarelo, mas em geral você bota um casaco, então você fica com a mesma cor. Fica com a mesma cor sempre. Ou é cinza, ou é preto, ou é marrom. Tanto que eu tenho casacos coloridos, porque eu não me aguento ver tudo da mesma cor. E aí você tem que lidar com meses de planejamento, de leitura, de filmes, de séries, de reuniões com amigos mais introspectivas. E aí depois, quando acaba o inverno, vem a primavera. E aí você desabrocha, que são essas maravilhas de flores. Lindo, Guia Cipê, sim. E aí você desabrocha e depois da primavera vem a maravilha do verão. E ó, verão na Europa não tem pra ninguém. É o melhor de todos. Viver uma experiência de passar um verão na Europa. O que é o verão na Europa? Já que eles ficaram tão presos no inverno... Oi, Vi! Eles ficaram tão presos no verão, no inverno, meses de outubro a abril de blusa. Aí o que acontece? Na primavera desabrocha, mas ainda tá aquele, não friozinho, mas aquelas blusinhas assim. Quando chega o verão, meu, é festa. Gente, tudo isso antes do Covid, e depois do Covid a gente vai fazer festa em dobro, a gente vai viajar em dobro, eu tenho certeza absoluta. Então assim, eu não tô preocupada com o Covid porque ele vai acabar, e a gente vai poder fazer muito mais, e esse euro vai abaixar, e as pessoas vão poder ir e vir. Mas o verão permite com que a gente viva lugares maravilhosos, praias paradisíacas como essa na Turquia, que eu fiquei bastante tempo lá. Mas tem na Sardenha, tipo, tem no sul da França, tem... E mesmo a gente lembra... E os dias vão até 9h30 da noite, então tá claro até 9h30 da noite. Então você tem um dia muito longo, você aproveita muito mais. Vale muito a pena a gente fazer esse tipo de experiência no verão. Só que o verão é quente, ok? Por exemplo, Milão tem um bafo que a gente chama de afa. Gente, eu passei mais calor em Milão do que no Rio de Janeiro, em pleno janeiro. Por quê? Porque é muito abafado. Aí a gente vai pra montanha, que é mais... Isso, amanhã é 5 horas da manhã e 9 e pouco da noite tá sol, hein? Tá claro, né? Então a gente vai pra montanha, que é mais fresco, que aqui tem a história das montanhas, né? Não é morrinho, é montanha, 1.500 metros de altitude, tá mais fresco, paisagens lindíssimas. Vale muito, muito, muito a pena. Bom, tô falando quais são as vantagens. Aqui, ó, a gente tem a primavera, que eu tava falando, mas repara nos detalhes das casas, né? Toda a janela pintada, a casa pintada, o vasinho no lugar certo. E isso é uma coisa que o Brasil precisava ter, né? O cuidado com cada detalhe. Você vai no restaurante, tem um vasinho de flor, a casa pintadinha. Gente, não custa tanto você fazer tudo bonitinho, sabe? E o europeu, ele tem
um porquê de arrumar tudo, principalmente na primavera e no verão, assim, é lindo, lindo de ver. Aí, vamos botar uma coisa aqui, já que tá perto da hora da janta, que é você entender da cultura, mas assim, de você viver também as comidas, que a gente já falou, mais as comidas típicas. E você aprende morando aqui. Eu já tinha falado isso numa outra live, mas eu vou repetir, porque é muito, muito importante. Esse é um doce que chama lagostina com creme, que é napolitano, de pastas folha. Maravilhoso, quem vai pra Nápoles sempre traz, né? Então os italianos, eles têm uma coisa assim, eu vou fazer um trabalho em Nápoles, né? Eu moro em Milão, vou descer pra Nápoles e volto no dia seguinte. Ele volta com uma caixinha desses doces. É cultural, porque são os doces de Nápoles. E aí você acaba vendo, culturalmente, que não adianta você pedir, eu já falei isso, macarrão 4 queijos quando você tá em Roma, sendo que a maioria dos queijos são do norte da Itália. Então você tem que pedir em Roma os pratos típicos de Roma. Matriciana, carbonara. Quando você tá em Milão, risoto. Quando você tá na Sicília, pasta com macarrão com alla norma, que é com berinjela e ricota, com vinho branco, não vai pedir outro vinho. Você tem que saber a regionalização. Quando você tá em Paris, quando você tá na Borgonha, quando você tá em Portugal, no norte, no sul, o Porto. O Porto tem uma comida diferente da de Lisboa. E isso é cultura. E você, quando mora, você aprende os vinhos, os pratos típicos. O Porto, como cidade, é muito mais gourmet do que Lisboa. Então, assim, se você quer se matar de comer coisas maravilhosas, vai pro Porto. Vai pro Porto. Os vinhos é no norte. Os azeites é no norte de Portugal. E aí, vivendo, você adquire essa cultura. Bom, uma das coisas que eu quero falar, vocês estão gostando? Ou seja, vamos lá. Que eu percebi ao longo dos anos, e isso é uma das coisas que eu vou começar a oferecer. Apoio legal para quem precisa vir morar na Itália ou na Europa, precisa de um apoio. Acontece que assim, muita gente casou com o italiano, ou casou, sei lá, a brasileira casou com o italiano, ou o brasileiro casou com a italiana, e aí teve filho e separou. Só que aí comprou casa, carro, tem divisão de bens, tem a guarda da criança, como faz, são 2 nações, não sei o quê. Existe um serviço que eu vou oferecer de apoio legal para essas pessoas. Mesma coisa, casei com um italiano, ou sei lá, tenho família aqui e ganhei uma herança. Como que eu faço? Existe um apoio para herança, guarda de menores. Quando você quer vir mudar para o país e você quer trazer seu animal de estimação, que vacina tem que tomar? Qual é a licença? Você não sabe italiano, você não fala, você, entendeu? Não adianta você perguntar para TAM, você perguntar para TAP. Eles não vão saber todas as coisas. Eu vou na internet. Aí você acaba barrando em coisa sanitária, entendeu? E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou ajudar essas pessoas a terem um apoio legal na Europa, fazendo essa parte junto com um advogado, porque eu não sou advogada, tem um advogado que vai trabalhar com a gente, brasileiro, que trabalha em Roma, que vai fazer as cidadanias judiciais e vai fazer todo esse apoio legal para quem quer mudar para a Europa ou para quem está aqui e está precisando de alguém de confiança e da sua cultura. Porque, assim, brasileiro se entende. Os italianos, eles têm uma outra visão. E aí, porque, óbvio, o direito começou aqui na Itália, né? A gente sabe que aqui eles são muito legais. Mas quando você fala a mesma língua, quando você tá com um problema legal, é necessário você entender tintim por tintim. Outra coisa que vai acontecer muito, e eu vou dar total apoio, quer abrir uma empresa aqui, quer entender como que é o mercado de produtos para alisamento de cabelos, vamos pensar assim? Eu posso fazer a consultoria sobre o nicho do mercado, se na Europa o seu produto... Muita gente começou com essa história de vou vender açaí na Itália, eu vou vender açaí na Europa. Eu vou fazer uma consultoria sobre o nicho de mercado daquilo que você quer abrir na Europa. E se você não for descendente
de europeu e quiser abrir uma empresa, você pode. E a gente vai ter toda uma coisa de importação e exportação com a Câmara de Comércio. Eu quero oferecer esse trabalho, por quê? Porque eu acho que os brasileiros precisam de suporte. Chegar aqui e não entender as burocracias que eu já falei antes, as leis, porque assim, a gente não tá num país que tem jeitinho, aqui é lei, né? Tem burocracia, mas a lei existe. Então assim, você tem que se adequar, você tem que ver se seu produto é adequado, como é a taxa de importação. Gente, os chineses nadam de braçada e os brasileiros que produzem muita coisa legal, artesanatos, coisas muito criativas, serviços ótimos, não entraram ainda. E existe uma necessidade muito grande. Portugal estava recebendo muitas pessoas brasileiras, não para serem garçons. Os brasileiros não entenderam que foram para Portugal. Eles acharam que foram mudar para Portugal para ser garçom, atendente. Não, Portugal queria que os brasileiros, com a sua criatividade, abrissem empresas. Por quê? Porque a população está ficando muito mais velha, os portugueses vão até ali na parte da criatividade, o brasileiro é para toda obra, vai, o brasileiro é bom, e a gente tem que falar no que a gente é bom. E assim, abrir empresa séria, com produto inovador, tudo direitinho, vem comigo que eu nunca me explico. Vamos abrir esse negócio. E aí você vai poder falar bonjour, vai poder falar bom dia, vai poder falar buongiorno, né? Você vai acordar com uma nova experiência de vida, né? E eu vou falar da experiência que eu tive na terrinha, né? Em Portugal, que eu morei em Portugal alguns meses, alguns bons meses. Entendi ali um pouco como é que funciona, entendi todos os brasileiros que estão ali, muitos sofrendo. Por quê? Eu brincava, né? Portugal tem 10 milhões de pessoas, né? Em toda Portugal. E nós, brasileiros, somos 250 milhões. Aí eu falei, nós vamos invadir e nós vamos colonizar agora, ao contrário, né? Eles não nos colonizaram. Só que aí o que acontece? Brasileirada foi, não abriu as empresas, se submeteu aos portugueses, muito sofrendo, com aluguéis. Tinha até um preconceito, tipo, se você fosse brasileiro, você tinha que pagar o aluguel e 6 parcelas antecipadamente dos aluguéis em Portugal. Gente, não, né? Vamos direito, vamos estruturado, vamos mostrando qual que é o valor do brasileiro. O capital intelectual que a gente tem é enorme. E a gente tem muito a poder trocar. Sabe qual que é o sonho do português? O sonho do português é abrir uma empresa em Portugal, dar certo, vender para 8 milhões, que é o país deles, e abrir uma filial no Brasil que ele vai vender para 250 milhões de pessoas. O poder do Brasil é a população, o mercado de consumo. E quando a gente aprender isso, se valorizar e se unir, a gente não passa pelo que a gente está passando hoje no Brasil, em crise, com Covid e com uma crise política e judiciária sem precedentes. Eu não vou fazer disso uma bandeira política aqui, mas, gente, vamos parar de ser os colonizados e vamos ser o Brasil que pensa, o Brasil que cria, o Brasil que tem valor, o Brasil que não é colonizado pelos Estados Unidos, o Brasil que é regional, que é coração, que se valoriza, que vai vir morar na Europa sim, mas vai entregar o melhor que ele tem. Eu, quando cheguei na Itália, eu cheguei como brasileira, que falava inglês, que tinha faculdade e queria fazer minha carreira internacional, que tinha atitude, enquanto a inglesa, às 5 da tarde, devido ao sindicato, jogava a caneta e falava, parei de trabalhar às 5 da tarde, eu ficava até às 7, 8, porque eu tenho garra, eu queria subir na carreira. E subi. E aí fui fazer evento na Europa inteira. Então assim, o brasileiro tem que se valorizar. E quando a gente se valorizar, a gente vai passar por isso que a gente está passando, né? Súcube, que a gente fala, né? Submisso a uma situação de que ninguém merece. Quem está aqui na Europa vem
para abrir os horizontes, para abrir a cabeça, para contribuir para um mundo realmente melhor, para uma Europa melhor, porque vocês pensam que a Europa é perfeita? Não. A Europa precisa da nossa emoção, a Europa precisa da nossa espiritualidade, a Europa precisa do nosso exemplo. Eles chegam para mim e falam, Carol, você é positiva, a gente não consegue ver as coisas desse lado. Isso é um capital humano que eu só tenho porque eu nasci no Brasil. Eu nasci no Brasil e por isso que de tanta que a gente leva tanto dia e a síndrome do carnaval, por 5 dias deixa passar e vamos viver, e a gente deixa pra lá e não pega no problema, aqui eles ficam se lamentando, entram em depressão e se suicida. E a gente não. A gente vai, luta, trabalha e consegue. Essa força de trabalho é surreal. Flexibilidade, o César tá falando, é verdade. Jogo de cintura de brasileiro não tem na Alemanha, não tem na Inglaterra, bonitos. Então, assim, se você chegar com uma flexibilidade, o alemão, ele é um dos povos mais ricos. O inglês também. Só que é aquilo lá. Então, assim, vamos levar o que a gente tem de melhor e não se submeter a ser colonizado mais uma vez. E é isso que eu tô propondo para você. Abrir sua empresa aqui, mudar para cá. Vamos falar de comprar casa. Ah, comprar casa. Fala, Vivi. Fala, Maristela. Comprar casa, Roma custa um dinheirinho, né? Não é barato, porque todo mundo quer morar em Roma. Todo mundo quer morar em Milão. Só que eu fiz uma experiência que eu morei num borgo medieval. Um borgo medieval é uma antiga cidadezinha de pedra. Gente, a população da Itália, de Portugal, da França, a maioria são acima de 80 anos. A galera tá morrendo. E aí, a galera tá morrendo, com o Covid morreu vários, né? As casas estão vazias, não em Roma, nas cidades menores. Então você pega, eu lembro que no borgo medieval a gente tinha uma casa de 2 quartos, a 40 minutos de Roma, com uma estrada excelente, por 50 mil euros. Faz aí a conta. Ok que o euro tá absurdo hoje, mas se ele fosse 4, fosse o câmbio de 4, 50 vezes 4. Num borgo medieval, num lugar paradisíaco, né? Com uma montanha que é toda de uma área de azeite DOP, a 40 minutos de Roma. Então assim, dá. Dá pra fazer uso capião? Dá, também dá. Tem aquelas coisas que as cidades estão vendendo casas por €1? Tem. Tem um negócio de uma ajuda. Eu lembro que eu morava nessa cidadezinha e como também não tem como fala, a estrutura, a prefeitura estava dando 2.500 euros para quem quisesse abrir um negócio. Então, se eu quisesse abrir uma papelaria, eu tinha 2.500 euros de fundo perdido, que a gente chama de fondo perduto, porque eu sou italiana, e eu podia abrir a minha papelaria com 2.500 euros, aí eu ia começar a faturar e ia começar a viver minha vida. E o aluguel era 200 euros da lojinha. É que eu não nasci para ter papelaria, né, gente? Quem me conhece sabe. Mas assim, vai comprar carro. Dressa, escuta essa que o Rodrigo vai pegar o avião amanhã. Você tem um bônus alto aqui, para quem é italiano. Gente, de 10 mil euros. Então, se o carro custa, baita carro, 22 mil euros, 10 mil o governo paga. Fondo perduto. Por quê? Porque eles estão incentivando os carros ecossustentáveis, ecossustenibili. Aí começou a história do Covid, tem umas coisas boas. Esse óculos não é do bônus, mas a gente tem até bônus óculos, porque eles querem, Itália, são vocês dos óculos, eles dão 50 euros de bônus óculos, para você trocar seu óculos. O seu óculos vai custar o quê? 90, 50 o governo paga. Mas você não vem pra cá pra viver de bônus. Mas eu só tô querendo mostrar como é viver na Itália e na Europa com mais flexibilidade. Para quem é mulher, você tem uma coisa, o empreendedorismo feminino. Então
Então, se você é mulher, você tem muitos benefícios para abrir uma empresa, gerenciar uma empresa. E isso é impagável, porque você tem facilidades no empréstimo, na taxa de juros que não é tão alta que nem no Brasil. E aí vai. Então, assim, grandes ideias. Deixa eu mostrar outra coisa aqui. Isso aqui é quando eu morei na Portugal. Outra coisa de morar na Europa e é você ter escritórios com vistas, né? Isso aí é o Tejo. Eu tinha um escritório com a janelinha pro Tejo. Hoje em dia, né, eu moro na Itália, minha terrinha, e eu trabalho, eu tenho um emprego, uma empresa que me permite trabalhar de onde eu estou, que basta ter internet. A internet é muito melhor aqui, né? Tem a fibra, é muito mais rápida, assim, não vou falar que é melhor, porque na Inglaterra e na Alemanha é a melhor de todos, assim, na França. Custo de celular bem mais barato. Tipo, eu pago 6 euros por mês para ter 50 GB. 6 euros faz a conta. 6 por 7. Então, assim, é mais barato do que coisa. Aí, gente, vou terminar essa live, mas assim, eu resolvi na minha vida, nesse momento de vida, apesar de ser muito difícil estar longe, a coisa que mais pesa de morar na Itália é que o Brasil é muito longe, que todos os meus amigos e a minha família, eu não convivo, né? Eu convivo pouco, porque quando eu vou pro Brasil, agora com o meu trabalho eu consigo ficar mais tempo, 1 mês, 2 meses no Brasil, mas assim, é difícil essa parte de você não estar perto de quem você ama, né? Então são escolhas, né? Eu escolhi a pizza, só que eu podia estar comendo essa pizza com Vinicinhos, Júlia, com meu pai, com a Andressa, com o Rodrigo, com vocês. Então assim, são escolhas de vida. Eu vivo muito melhor na Europa, mas eu amo o Brasil. O Brasil é excelente, só que para você viver e cada dia mais tá mais truncado. E o brasileiro precisa se amar, precisa se valorizar. Por isso que eu sugiro, quem tiver vontade de viver uma experiência de comer tomates que não existem aqui no Brasil, né, ou se existem são caríssimos, de me contatar, de montar um plano estratégico de mudança para a Itália com a sua família, com calma, com estrutura, com muita vontade de viver uma experiência que vai engrandecer a sua história. Eu, no meu caso, vim com o meu cachorro e com o meu quadro. Então, assim, são as duas coisas que representam casa para mim, porque o resto são malas e roupas que a gente doa enquanto a gente vai vivendo. E eu que migro, né, devido ao turismo, migro de cidade para cidade, porque eu quero conhecer, porque eu quero oferecer um serviço melhor para o meu cliente. Por exemplo, agora eu estou no sul da Itália, então eu estou vivendo o que é morar no sul da Itália. Já morei em Roma, já morei no meio, mas isso faz parte do meu trabalho, né? Só que assim, eu abracei essa terra porque meu pai sempre falava, a minha filha que é mais italiana é a Carolina. Acho que desde pequena eu sentia essa alma pertencente à Europa. Eu amo estar aqui, é uma escolha de vida, sinto falta de muitas coisas no Brasil. Queria ter, a única coisa que eu falo assim, eu queria ter mais tempo e mais facilidade de ir mais vezes, umas 2, 3 vezes por ano pro Brasil, porque aí você aproveita dos dois, né? Então eu tento montar agora um negócio de levar gringo pro Brasil, que isso é uma outra coisa que eu vou fazer mais pra frente, de mostrar um Brasil real, um Brasil VIP, um Brasil sem perigo, para estrangeiros que querem conhecer a raiz do Brasil, sem ter aquela coisa muito bandeirinha. Mas isso é um outro tipo, que aí vai me permitir estar no Brasil, principalmente no inverno, que eu não gosto. Então eu poderia passar o inverno no Brasil. Quando tá inverno aqui, eu ficaria ali de dezembro até depois do carnaval, né? Porque o carnaval, gente, é outra coisa assim, ó. Quem gosta, ano novo e carnaval é no Brasil. Não adianta, mas eu vou passar em Paris. Uma droga, uma neve, um frio do caramba, um vento, não venha.
Eu falo que eu não venho no pacote nessa época. Vou passar o ano novo em Londres, sabe? Vai passar dentro de casa, tem que passar no Rio de Janeiro, com fogos, com praia. O Brasil é maravilhoso nisso. Só que assim, a gente tem que saber jogar o que é bom aqui, o que é bom ali. Então assim, essa é a vibe de quem quer morar na Europa e de quem quer migrar para viver uma experiência. É pra vida inteira? Ah, ué, né? A minha alma é metade brasileira e metade europeia. É porque eu me sinto bem. Eu me sinto muito feliz com o meu trabalho, estando aqui. Eu me sinto muito melhor na Itália do que em Portugal, vou ser muito sincera. Em Portugal, apesar de ser muito mais parecido com a gente, eu não me senti tão em casa como eu me sinto na Itália. Desde ir no supermercado, das comidas, dos assuntos das pessoas. Não que eles sejam ruins, né? Eles são muito gente boas, muito mais educados. Mas, parceria para falar alemão, César? Vamos! Vamos aí, a Alemanha top, numas coisas. Mas assim, eu me sinto muito bem na Itália. Me sinto bem aqui, encontrei o meu lugar aqui. Qual cidade? Não sei ainda. Eu tô migrando para ver se um dia... Como eu me sinto excelentemente bem na França. Como eu me sinto muito bem na Espanha. Muito bem na Espanha. A Espanha é um lugar muito legal. Então assim, a gente vai testando, né? A gente vai vivendo e a gente vai repassando isso para vocês. Assim, eu queria repassar isso para todos vocês que querem mudar um dia, quer fazer, né? Quem quiser fazer a cidadania, entenda que tem a cidadania judicial, entenda que tem o apoio legal agora para abrir empresa, para poder tirar todos os documentos. Se você não quer mudar do Brasil, você quer ficar no Brasil, mas você quer ter a carteira de identidade, a carteira de saúde, quer ter o título de eleitor, vamos fazer, gente. Deixa no bolso, nunca sabe o dia de amanhã. Então, assim, isso a Andressa já tem, né? Mas é muito importante você ter uma alternativa de vida, de você poder ir e vir, sem fronteiras, né? E a gente tem o Mercosul e a gente tem a União Europeia. E para entrar nos Estados Unidos é mais fácil e por aí vai. Então, por que não? Por que não, quem tem descendência europeia, fazer sim seus documentos, pensar nos seus filhos que um dia vão poder estudar aqui, fazer faculdade aqui. Então, gente, vem comigo que no Caminho Te Explico. Eu agradeço muito todos vocês que estão aqui, que deram risada, que se emocionaram junto comigo, né? Todas essas lives vão estar no canal da Mipiati no YouTube. Quem quiser me mandar direct para sugerir coisas, eu ia fazer uma temática sobre cidades, né? Eu vou começar a falar das cidades agora, Roma, vou falar de Paris, vou falar de cidades específicas, de todas as suas variantes, mas eu queria fazer essa história devido a tudo que vem acontecendo no mundo, não só no Brasil, sobre como que é morar aqui. Eu contei como é viver viajando, porque no meu caso eu mudo muito nesse momento, como que é o turismo de experiência, que é a vanguarda e que é o core da Mipiati, de não fazer só uma viagem normal, e sim fazer a pessoa viver uma experiência. O turismo espiritual, que é um dos grandes diferenciais. E agora, como que é morar aqui? Como que é morar na Europa? Nesse momento de vida do mundo, né? Então, vamos ver a próxima aí. É que eu tô com dó de fazer uma live só de turismo gastronômico, porque eu sei que é hora da janta aí, vocês vão comer o celular. Mas assim, vai rolar um dia turismo gastronômico na Itália, depois o turismo gastronômico na França, na Espanha. Na Inglaterra não vai dar pra fazer, vocês, porque a gastronomia aí, se a gente fizer de scones e de chás, né? E aí a gente vai, tá bom? Se quiser pedir, pode pedir. E a gente vai fazer. Beijo pra todo mundo. Amo vocês. Eu vou passar o menu antes. Um dia a gente vai fazer receitinhas. Porque quem sabe, quem me conhece, sabe que eu morei em Milão, cidade do risoto, e eu sei fazer risoto como ninguém. Então assim, risoto um dia na live aqui, explicando como é que faz o verdadeiro.
né? Que tipo de arroz. E a dona Lia, que está aqui mandando beijinhos, né? Um dia, grande cozinheira aqui de coisas deliciosas. E na casa dela, vocês não têm noção, ela mora em Assis. Quando vai lá é só coisa boa. Marlene, beijo, vamos nos falar. Todo mundo que quiser mais informações. Beijo, muito obrigada. Fiquem com Deus.